internet e a distribuição rápida de informações faz com que todo tipo de conteúdo hoje em dia esteja acessível para todo o tipo de pessoa, o que tem se tornado muito perigoso. Conteúdos de entretenimento estão acessíveis para todas as pessoas e todas as idades. Conteúdos políticos, a mesma coisa. Mas nem todas as pessoas e nem todas as idades têm maturidade para entender como um conteúdo político é feito e o que está por trás das ideologias que um lado político defende. Nem todas as pessoas entendem o que está por trás da propaganda e elas podem levar algumas informações passadas ali a um extremo, aplicando essas informações em suas vidas de uma forma distorcida, atrapalhando tanto o seu bem-estar quanto de pessoas que vivem próximas a elas. Além disso, o conteúdo violento também está cada vez mais acessível e o conteúdo pornográfico também. Pouca gente sabe lidar com esse tipo de informação, porque apesar de muitas das pessoas que acessam esse tipo de informação já terem idade para ter permissão para acessar isso, elas não sabem lidar com o impacto que esses estímulos têm no seu interior, no seu emocional, porque isso exigiria uma maturidade emocional, às vezes até mesmo para entender que elas precisariam se afastar daquele tipo de informação. Mas muitas das pessoas que vêm acessando esse tipo de informação nem mesmo têm idade para poder fazer isso, o que pode ter um impacto muito grande, tanto na saúde mental dessas pessoas, quanto o impacto negativo nos seus relacionamentos, agora ou futuramente. Nesse vídeo vamos falar sobre a pornografia e os impactos que ela pode ter no seu relacionamento. Quando a gente fala em pornografia, existem vários formatos em que ela pode aparecer para o público. O primeiro deles é o explícito. Você tá vendo ali o ato. Você foi buscar justamente a pornografia para presenciar, para assistir aquilo. O segundo formato é quando o ato sexual aparece dentro de um filme ou de uma série, o que deveria ser tratado com mais cuidado, porque às vezes aquele ato ele é importante para transmitir um sentimento, para transmitir algo que vai fazer com que o ser humano que está assistindo aquele filme se conecte realmente. Mas muitas vezes o ato sexual ele é usado como um apelo para o público. Ele não tem nada a ver com a história, mas ele tá ali realmente só para chamar atenção. E quando o ato sexual tá em uma cena só por enfeite, ele é banalizado, porque vários filmes podem passar a usar desse recurso para chamar atenção, para trazer mais público, mas a cena ela fica pobre, ela fica sem significado, ela fica sem profundidade. E existe a sexualidade quando ela tá implícita, ela não aparece ali diretamente na cena, mas pelas falas dos personagens, por uma brincadeira que eles fazem, você entende do que eles estão falando. Existe uma cena no Shrek em que o ogro tira sarro do príncipe Lord Farquaad porque ele é muito baixinho. E o Shrek fala que ele tá tentando compensar por alguma coisa. Adultos vão entender essa piada. As crianças, elas não vão entender, mas elas podem perguntar pros pais, elas podem ficar curiosas. E se elas entendem, por que colocar isso num filme infantil? Nessa cena em específico, isso ainda pode gerar uma questão enorme de insegurança masculina com o seu corpo, porque eles estão questionando o tamanho ideal das partes íntimas masculinas. A gente tem uma mídia cada vez com menos filtro, uma internet quase sem filtro nenhum, e as pessoas mais vulneráveis aos riscos da pornografia são ao mesmo tempo as pessoas que têm mais facilidade para contornar qualquer filtro que a internet tenha, que são as pessoas que cresceram com a internet. Então as crianças e adolescentes teriam muito mais facilidade para contornar esses filtros e encontrar essas informações. E quais são esses riscos que a pornografia pode trazer tanto para o bem-estar quanto para o relacionamento dessas pessoas? Primeiro risco: pornografia vicia. Ela tá mexendo ali com algumas funções do seu organismo de uma forma completamente distorcida. Você até vai produzir alguns hormônios quando você está assistindo a pornografia, e um deles é a dopamina, que faz você viciar. E o que é um vício? É quando você busca por uma recompensa de uma forma anormal, de uma forma que atrapalha a sua vida. Então a pessoa vê ali por curiosidade, ela gosta, ela volta a olhar outro dia, ela gosta mais ainda, ela acha que tá tudo bem ver ali no dia a dia, ela vê de vez em quando, ela passa a querer ver cenas mais quentes, aquelas cenas mais quentes já não satisfazem mais, ela quer ver algo mais intenso, ela quer ver algo mais violento, e essas cenas vão dessensibilizando a pessoa, que vai precisando de coisas cada vez mais agressivas, cada vez mais intensas. Mas é
claro que tem gente que vai conseguir lidar com esse tipo de informação sem ficar viciado, sem fazer com que aquilo tire a sua vida, sugue a sua vida. Então, aonde que tá o problema? O problema tá que quando a internet, ela traz esse acesso a todo o tipo de gente, a gente vê frases como a que eu vi hoje no jornal da BBC, do Papa preocupado porque até padres e freiras estão ficando viciados em pornografia. Por que isso é ruim? Porque um padre e uma freira escolheram como propósito de vida dedicar a sua vida toda a Deus, aos valores cristãos. Isso para eles é nobre e já é um propósito muito forte, mas eles se deparam com um obstáculo que é esse acesso fácil às informações pornográficas na internet. E quando crianças e adolescentes começam a acessar esse tipo de informação, isso é muito preocupante, porque crianças e adolescentes não têm uma identidade formada, não têm valores formados, buscam grupos, elas buscam se juntar às pessoas que vão acolher elas emocionalmente. Quando elas não têm esse acolhimento em casa, o que acontece com muita frequência, elas vão buscar esse acolhimento na primeira pessoa que aparecer. Se uma pessoa que não tá com valores e um propósito bem formado tem acesso a esse tipo de informação sexual, e se ela se depara com uma pessoa que quer usar ela sexualmente, ela corre um risco sério. Se você é adulto, pensa comigo, de quantas coisas da sua adolescência você se arrepende de ter feito? E por que você acha que você fez as coisas que você fez naquela época? Provavelmente por influência e pressão social. Mas, e se você tivesse se deparado com pessoas mais pesadas naquela época? Será que os seus arrependimentos não seriam maiores? O macro vem para o micro. A indústria pornográfica é uma indústria que quer ganhar dinheiro, que objetiva o dinheiro. E para ganhar dinheiro, eles vão atender as demandas do seu público, que é tanto um público comum quanto um público criminoso. Eles vão atender as demandas de todo esse público. E para fazer isso, eles vão manipular os seus atores e atrizes a fazer o máximo de coisas possíveis na frente de uma câmera para satisfazer esse público. Como a indústria pornográfica é uma indústria feita para homens, geralmente tem um fetiche ali do homem de ter uma mulher fazendo tudo o que ele quer, sem questionar absolutamente nada. E as atrizes que se submetem a esses papéis, nessas cenas, têm que fazer tudo o que o produtor quer, sem questionar absolutamente nada. Qual que é o problema desse tipo de cena, desse tipo de imagem, desse tipo de estímulo para os homens? É que quando o homem se convence daquele valor, ele vai querer mulheres na sua vida que não questionem nada. Ele vai tratar as mulheres como se fossem objetos. É a tradução de uma cena dessa para a vida real. Você está aqui para o meu bel prazer. Os valores que essa indústria traz para um relacionamento podem ser muito maiores do que uma dificuldade sexual. Pode trazer uma dependência emocional, por exemplo. Porque o que é dependência emocional? A mulher, ela acha que ela depende emocionalmente do homem. Pode ser ao contrário também, mas vou usar o exemplo das mulheres, que é mais escancarado aqui nessa indústria. A mulher, ela acha que ela depende emocionalmente do homem, então ela passa a dizer sim para tudo que ele quer, para ele não largar ela de jeito nenhum, porque as emoções dependem dele. E aí ela perde a sua própria personalidade. Ela vira realmente um objeto na mão daquele homem. Esse é o problema. Quando o homem traz essa ideia pro relacionamento, sem necessariamente querer agir igual à pornografia, ele pode passar a tratar a mulher como objeto em outras áreas e de outras maneiras, não permitindo que ela diga não. Traz aquele estigma de casamento, sabe? De que, ai, que mulher chata, quando ela começa a reclamar demais, é porque ela tá chata. Não, quando ela começa a reclamar demais, é porque ela tá com uma necessidade emocional que não tá sendo atendida no relacionamento. E teria que ter uma troca ali entre o casal para que os dois entrem em um acordo, para que ambos estejam satisfeitos e não só o homem através das suas imposições. Porque esse estigma do homem querer dominar a mulher, dela fazer tudo o que ele quer, é uma coisa meio infantil de relacionamento. É o cara que ele não consegue conquistar as mulheres no começo da vida, e ele pensa, nossa, eu quero um dia ser o rei do mundo, todo mundo tem que me admirar. É uma coisa de autoestima baixa, é uma coisa de gente narcisista. E isso é uma distorção enorme do que significa amor e intimidade. Intimidade é poder compartilhar suas vulnerabilidades, é poder compartilhar quando você não gostou de algo, mesmo que o que você não tenha gostado seja algo que seu parceiro fez. Mas numa relação de poder assim, geralmente a pessoa não poderia compartilhar algo ruim que ela não gostou no seu parceiro, porque isso tiraria um pouco do poder dele. E claro, a pornografia também compromete o casal sexualmente, porque quando o homem assiste a pornografia e tem prazer sexual ali durante a cena, o corpo dele entende, através da liberação de hormônios, que
aquela necessidade já foi satisfeita. Então ele vai buscar cada vez menos a parceira. Além disso, quando ele assiste aquelas imagens que são exageradas, ele acredita que aquilo é que deve corresponder a um ato sexual. Então, quando ele busca a parceira dele, ela não vai conseguir corresponder àquilo. E aí ele fica com as expectativas frustradas, porque ele está se baseando numa ilusão, numa coisa que aparece na TV, na mídia, que foi manipulado, que foi editado. E a combinação desse poder de autossatisfação, de poder fazer as coisas sozinho, e da alteração hormonal, da ocitocina e da vasopressina, faz com que os homens que assistem a pornografia tenham menos empatia para com as suas parceiras. A pornografia interfere no funcionamento sexual, na objetificação das mulheres, na agressão sexual e na imagem corporal distorcida. Além disso, o seu uso é feito em maioria por pessoas com emoções negativas e saúde mental pobre. Se o seu relacionamento não está bom, se a sua função sexual dentro do relacionamento não está no lugar, um motivo pode ser o uso excessivo da pornografia. Busque ajuda.